Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje temos em estúdio Paulo Mota Pinto, jurista de 55 anos, é natural de Coimbra e é o cabeça de lista do PSD pelo Círculo de Leiria às legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Vamos tentar perceber quais são os objetivos desta candidatura e as preocupações do cabeça de lista. Paulo Mota Pinto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço à Marinha TV, ao Jornal da Marinha Grande e ao Rádio Clube Mariense, agradeço o convite. Muito obrigada. Então, o Dr. Paulo Mota Pinto já foi deputado por Lisboa, já foi deputado por Coimbra, distrito de onde é natural. Desta vez é o cabeça de lista por Leiria. E a primeira questão, naturalmente, é o motivo que o levou a aceitar o desafio e o convite do Dr. Rui Rio para encabeçar esta lista. Eu distinguiria motivos de ordem nacional e motivos de ordem, digamos, local ou distrital. Começando por estes últimos, eu tenho ligação ao distrito, sou Presidente da Assembleia Municipal de Pombal, aliás, até fui um dos presidentes eleitos pelo PSD mais votados e tenho ligação ao distrito nesse sentido. E, por outro lado, eu entendo que a necessidade de uma mudança de políticas e mudança de governo se reflete particularmente num distrito como o distrito de Leiria, onde há questões que se têm vindo a arrastar e que não são resolvidas. Por exemplo, quanto ao funcionamento de alguns serviços públicos, por exemplo, na área da saúde, ou podemos depois aprofundar isso se quiser, mas há também motivos de ordem nacional. Eu entendo que o país necessita de um novo governo que se afaste desta solução de governação do PS apoiada pela extrema-esquerda, que no fundo não tem sido capaz de trazer nem dinamismo, nem desenvolvimento económico e, portanto, a criação de riqueza também para desenvolver políticas sociais, nem sequer estabilidade, como se viu agora. Portanto, é uma solução que não traz nem uma coisa nem outra. E, portanto, entendo que é preciso uma mudança. Acho que isso ficou mais ou menos claro para a maioria dos cidadãos. Nós temos vindo sucessivamente a perder posições no ranking do PIB per capita, portanto, do desenvolvimento na União Europeia. Isso não é uma mera estatística, isso significa que criamos menos riqueza ou que não criamos riqueza suficiente para depois poder distribuir e para ter políticas sociais também. Portanto, há essa motivação nacional. Eu entendi que, tendo uma função no PSD e tendo estas convicções, eu entendi que não podia recusar o convite que me foi feito para encabeçar esta candidatura pelo Distrito de Leiria. E estamos a falar de eleições que não eram previstas, não é? Para esta altura, estamos a meio da legislatura. O Dr. Paulo Mota Pinto é então cabeça de lista por Leiria, um distrito que disse que conhece bem, tem ligações à região. Eu pergunto-lhe quais são os principais problemas que identifica no distrito e que urge resolver, se possível, na próxima legislatura. Nós temos problemas que se vêm arrastando e algumas causas até que vêm sendo adiadas e que não são concretizadas. E temos também problemas que surgiram mais recentemente. Aqui um problema que eu sei que diz muito aqui à Marinha Grande tem a ver com a situação em que ficou o Pinhal de Leiria e com o atraso ou com uma certa insuficiência, ou pelo menos falta de informação sobre o plano de reflorestação, que é gerido centralmente. Admito que tenha de ser assim, mas eu penso que talvez devesse haver maior envolvimento das comunidades locais. Eu sei que há uma aposta na reposição pela natureza. É preciso ter algum cuidado com isso também, para que, no fundo, não cresça também o que é mau, os infestantes, só com o pinhal. Bastante. Portanto, é preciso aqui alguma informação sobre o ordenamento, sobre o que se pode fazer e não deixar isso só num organismo distante do Estado que depois não comunica. Isso é uma causa que eu acho que é importante aqui, particularmente localmente, para a minha grande, mas no fundo também para todo o distrito, porque o Pinhal de Leiria atravessa aqui no litoral todo o distrito. Depois temos problemas que, no fundo, resultam também de uma certa insuficiência financeira do Estado, mas também de alguma inércia. Eu destacaria o mau funcionamento de alguns serviços públicos, em particular na área da saúde. Não é? Não se compreende que um distrito como Leiria, um distrito grande, haja insuficiência de médicos de família, em muitos concelhos isso existe,
E também, por exemplo, que haja só 2 urgências. Entendo que talvez fosse importante pensar se não se devia criar em conselhos mais populosos, como o caso da Marinha Grande, não só um atendimento permanente, mas uma urgência básica. E a pandemia agora também veio colocar mais em evidência essas dificuldades. São dificuldades que foram agravadas pela pandemia. Portanto, há aqui problemas de mau funcionamento que vêm já de antes da pandemia, o problema do mau funcionamento na área da saúde. O PSD, aliás, denunciou isso sucessivamente. Nós temos vindo a assistir, ontem assistimos a mais uma demissão, no caso da Póvoa de Varzim, de médicos, que é a forma que os médicos têm de protestar com as faltas de condições. Com a falta de condições. Isto, no fundo, resulta da insuficiência financeira do Estado e da falta de criação de riqueza a nível global. Na base disto tudo está uma falta de crescimento económico e de criação de riqueza. Penso que é preciso um governo que implemente políticas não só de mais rigor, mas que favoreçam mais o crescimento das pequenas e médias empresas também, que é a base do nosso tecido económico. Eu sei que isso também é algo que é bastante sensível aqui num distrito como o Distrito de Leiria, não só na Marinha Grande, há até já grandes empresas, mas aqui nos concelhos também limítrofes, nós, em geral, o que temos assistido é que o governo se tem preocupado mais em distribuir ou em gerir, digamos, em ocupar o poder e gerir o poder, do que propriamente em implementar políticas que favoreçam a criação de riqueza. O problema aqui não está na criação de riqueza para os empresários ou para as empresas, está na criação de riqueza que permita ao Estado ter recursos financeiros para depois poder distribuir e implementar políticas sociais. Sem isso, não há política social que resista, não há serviços públicos de qualidade também. É um outro ponto que me parece importante. Depois há aqui outras questões que atravessam o distrito, aqui claramente nesta zona também o problema da modernização da linha do Oeste, portanto, que é algo que já se arrasta, enfim, dizem que está já adjudicado, tudo isso, mas nós não vemos nada no terreno ainda. A norte da Marinha Grande era preciso eletrificar para o norte. Eu penso que é uma causa que é independente da implementação do avanço da alta velocidade, são 2 coisas diferentes, e uma delas não afasta a outra, não é? Mas é algo que já se vem arrastando há demasiado tempo. Portanto, é mais um caso de inércia do Estado. Outro ponto, eu penso que este governo esta administração tem um registro muito insuficiente em matéria ambiental. Podemos falar de outras questões, mas uma questão que preocupa bastante o distrito e aqui esta zona, penso que é também a questão da despoluição do Rio Lis e a criação, no fundo, também de estações elevatórias e de controle da poluição que realmente permitam ter esse resultado. Depois há causas de sempre. Eu destacaria a necessidade ou a conveniência de realmente implementar a abertura do aeroporto de Montreal. Não há razão nenhuma para a região centro não ter um aeroporto. Digamos aqui, o mais evidente, o mais barato, a solução mais imediata é a abertura à aviação civil do aeroporto de Montreal, da base aérea de Montreal. Portanto, há aqui um conjunto de causas que se vêm arrastando, que eu penso que um governo que, digamos, com capacidade executiva, com rigor, pode levar à prática e que serão bastante positivas para o distrito. Falou na questão da abertura da base aérea, a aviação civil, a base de Montreal. Já foi falado também, já houve estudos feitos nesse sentido. Acha que a única razão pela qual ainda não avançou é de facto a inércia do governo ou as próprias regiões, e Coimbra também reclamou para si um aeroporto desse género? As populações locais não têm sabido também lutar ou exigir essas obras? É necessário um aeroporto na região centro. E agora, a localização, a obra mais barata de concretização desse aeroporto é, sem dúvida, abrir ao tráfego aéreo civil a base aérea de Montreal. Isso é independente de reivindicações ou exigências de outros centros, outros distritos da região centro, que são legítimos, mas que, enfim, eu penso que a Distrito de Leiria deve defender o seu interesse, não tem necessariamente de o pôr em causa. Veremos como é que isso se coordena depois. Agora, no curto prazo, sem dúvida que o mais fácil, o mais barato é esta solução. Portanto, eu penso que, como deputado de Leiria, os deputados eleitos pelo Distrito de Leiria devem defender isso, e é isso que defenderão os deputados do PSD. Dos problemas que elencou e constituem as vossas principais preocupações, suas e naturalmente dos candidatos que o acompanham nesta eleição, há de facto vários projetos que estão por avançar, que estão por resolver.
alguns deles na área ambiental. Falou da questão da despoluição da bacia do Rio Lis, que se deve muito também à falta de resolução da questão da poluição, que vem das suiniculturas. Acha que há falta de peso político na região, que é por essa razão que o Governo ainda não resolveu cabalmente estes problemas? Provavelmente, quer dizer, há aqui várias... Porque economicamente, não é? Estamos numa região que dá bastante ao produto interno. Sim, sem dúvida que o Distrito de Leiria é um distrito, se todos os distritos fossem como Leiria, Portugal seria um país muito mais desenvolvido, porque há realmente pelo menos esta zona aqui, o litoral, é uma zona com grande pujança económica. Isso, aliás, foi uma das coisas que me atraiu também em poder protagonizar aqui esta candidatura. Eu entendo que isso era um modelo que se devia disseminar e era importante esse exemplo. Agora, talvez realmente o peso económico e esse dinamismo económico não tenha equivalência no peso político do distrito. Enfim, eu penso que o que está em causa não é só a poluição das suiniculturas, isto é verdade, mas é também obras, então precisam de obras de melhoria, por exemplo, de hectares ou de estações elevatórias, portanto é preciso, enfim, qual é a causa próxima, não lhe sei dizer. Sei que é um problema de ineficiência dos serviços públicos centrais, do Ministério do Ambiente. O que posso garantir é que os deputados do PSD proporão e perguntarão ao Governo, ou o Governo apoiado pelo PSD, farão com que esse Governo leve à prática uma ação que contribua para uma despoluição efetiva, designadamente aqui do Rio Lis, não é? Falou há pouco que o país precisa de um novo governo, um governo naturalmente liderado pelo PSD, para implementar mais rigor na governação do país. Quando se refere a mais rigor, está a falar de mais austeridade? Não. O que é que tem em mente, uma vez que o último governo liderado pelo PSD ficou ligado a esse aumento? Estou a falar justamente de responsabilidade, que é diferente, é uma palavra muito diferente. A austeridade foi, na altura, imposta externamente pela Troika, aliás, em consequência de um governo socialista que vinha Estamos a falar de responsabilidade, isto é, de responder perante os cidadãos politicamente, e este governo ficou marcado por essa total falta de responsabilidade. Enfim, já não quero falar agora de episódios concretos, com o Ministro A ou o Ministro B, mas, bem, por exemplo, desde logo na simples atitude de não negociar com a oposição. Veja, aliás, que isso é uma constante do Partido Socialista. Ao longo dos 40 anos do nosso regime, ou quase 50 anos, democrático, já todas as forças políticas apoiaram governos do Partido Socialista. Já houve governos do CDS com o PS, já houve governos do PSD com o PS, já houve viabilização de governos do PS pelo PSD, já houve governos viabilizados do PS pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. A única coisa que não aconteceu foi o Partido Socialista apoiar um governo liderado ou viabilizar um governo liderado por outra força política. Isso é um indício de falta de responsabilidade. Nós entendemos que deve haver uma cultura de negociação, uma cultura de acordo, e por isso que não nos fechamos a acordos, e uma cultura de responsabilidade perante os cidadãos. E é por isso também, aliás, que devemos prestar contas e anunciar previamente, como nesta entrevista entendemos fazer. E, portanto, não está em causa, nesse rigor, austeridade, está em causa responsabilidade perante os cidadãos. O PSD não tem nenhum problema de austeridade, não é isso que vai implementar, entendo que isso não é necessário agora, esperemos que não venha a ser necessário no futuro. E quero deixar isso bem claro. Quando fala na questão do PS não estar disponível ou não se ter mostrado disponível nestes anos para apoiar governos de outros partidos, nós vamos ter eleições então no próximo dia 30 de janeiro, é isso que nos traz de resto aqui hoje. Que cenários é que antevê? A campanha ainda não começou, naturalmente, ainda há muitos argumentos para discutir, muitas propostas para apresentar até lá, mas que cenário é que antevê para o próximo dia 30 de janeiro, tendo em conta que estas são eleições legislativas antecipadas que resultam precisamente de um orçamento de Estado que não foi aprovado e que foi apresentado pelo Partido Socialista? Ora bem, eu penso que os cidadãos, os eleitores devem avaliar, com um governo que não era um governo maioritário, o registro do governo socialista foi este, de, a meu ver, em várias áreas, mostrar prepotência e falta de responsabilidade. Agora, o Dr. António Costa quer um governo de maioria absoluta, veio ontem dizer isso. Eu penso que isso está fora de questão porque pelos números não indicam que isso vai acontecer, e penso que isso seria indesejável. Nós, como disse, defendemos uma cultura de diálogo e de negociação, que é o que acontece em toda a Europa, isto é, depois das eleições, os partidos sentam-se à mesa, veem o que é comum nas suas plataformas, o que é que podem ceder, o que é que podem acordar, e acordam numa plataforma de governo, ou de coligação, ou viabilizando o governo do outro.
Nós o que dizemos é o seguinte: entendemos que o país está numa situação que reclama esse tipo de atitude e, portanto, nós não excluímos viabilizar um governo do Partido Socialista se for o partido mais votado, porque achamos que não vai acontecer. Penso que a tendência mostra que é possível e até provável que o PSD ganhe as eleições. A evolução é nesse sentido. Mas achamos que, para essa hipótese, o PS também devia assumir esse compromisso. É um compromisso como que simétrico, digamos assim. No caso que é, aliás, do PSD sair vencedora, se poder ter esse apoio... Que é, aliás, aquilo que nunca aconteceu até agora em 50 anos de regime democrático. O PS sempre se recusou, nunca apoiou um governo liderado por outro partido, nunca viabilizou sequer um orçamento de um governo apoiado por outro partido. Portanto, é um registro bastante negativo e irresponsável do partido que se vê a si próprio como o centro do sistema e que, portanto, enfim, recusa negociar ou partilhar o poder e a governação. E sabemos que isso normalmente dá mau resultado, não dá as melhores soluções para... Portanto, nós entendemos que se deve rejeitar a ideia de que quer o PS, quer o PSD estão necessariamente condenados a ser remetidos para entendimentos com forças extremistas ou radicais. O PSD, enfim, poderá negociar com a Iniciativa Liberal, com o CDS, já excluiu qualquer acordo com o Chega. O PS, enfim, para evitar isso, o PSD já disse que viabilizará um governo, poderá negociar, para evitar que volte a ser trazida para a esfera do governo o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Porque essa agenda não serve ao país, a agenda desses partidos. É isto que eu lhe posso dizer, ou seja, nós não podemos antecipadamente dizer exatamente, porque isso depende de muitas variáveis, do número de deputados, quem fica à frente, que maiorias são possíveis, mas o que defendemos é essa cultura de diálogo e isso é algo que os cidadãos devem avaliar se não é essa cultura, se não é essa atitude que é preferível, ou esta atitude, no fundo, prepotente, arrogante, dizer nós queremos maioria absoluta e não negociamos com ninguém, que é aquilo que nós temos visto do Dr. António Costa. Relativamente ao distrito de Leiria, nas legislativas de 2019 o PSD foi o partido mais votado, com um pouco mais de 30%, conseguiram eleger 5 deputados. Qual é a sua perspectiva? Eu sei que estamos em pré-campanha, com certeza ainda não houve muitos contactos no terreno, ainda não foi possível auscultar as forças vivas, mas pela sua experiência também que traz destas andanças, qual é que pensa que poderá ser um bom resultado, neste caso para o PSD no distrito? O nosso objetivo é ter mais votos do que há 2 anos. É sempre subir, esse o objetivo, de resto, claro, não é? Mas esse é claro, portanto, podia ser conter a queda, evitar mas não, o nosso objetivo é subir em número de votos. Depois nós achamos que vai haver uma bipolarização natural neste contexto, porque os portugueses sabem que as únicas alternativas de governo que existem é um governo liderado pelo Partido Socialista ou um governo liderado pelo PS. Portanto, a verdadeira alternativa, pelo PSD, peço desculpa, a única alternativa a um governo do PS é um governo do PSD. Portanto, achamos que, quer pelo facto do governo ter caído por causa de não viabilização pela extrema-esquerda, quer por outras razões, é natural que haja uma bipolarização. E isso pode refletir-se no distrito de Leiria. Não excluo que possa haver apenas deputados eleitos pelo PS e pelo PSD. Nós esperamos ter mais votos. Se conseguirmos traduzir esses votos em mais um deputado, será ótimo. Será não só bom, mas será excelente. Se não, se for só uma subida de votos, também será bom. Portanto, é isto que eu lhe posso dizer em termos quantitativos. Enfim, evidentemente esperamos ganhar as eleições no distrito de Leiria. Vamos ver. Nesta legislatura que está agora a chegar ao fim, o PSD então tem 5 deputados eleitos, o PS tem 4 e o Bloco de Esquerda elegeu 1. Com certeza acompanhou, não digo todo, mas acompanhou parte do trabalho que os seus colegas deputados fizeram ao longo destes 2 últimos anos. A cabeça de lista na altura era a Margarida Balseiro Lopes, marinhense. Sabe? Que avaliação, ou o que é que nos pode dizer sobre esse trabalho que foi feito e em que medida é que esse trabalho que foi feito poderá potenciar esse aumento de votos que vocês esperam para janeiro? Eu não sou deputado na atual legislatura, portanto não tenho experiência direta, mas indiretamente acompanhei o contacto com as comunidades locais, com os conselhos e com as deslocações que faziam, as visitas que faziam, quer a cabeça de lista, quer outros deputados. Nós, aliás, tivemos uma preocupação na constituição desta lista de incluir deputados representativos de todo o distrito. Portanto, temos deputados do sul do distrito, do oeste, temos deputados, porque o distrito de Leiria é um distrito diverso, como sabem, não é? Portanto, a realidade aqui no litoral não é a mesma do Pinhal interior, não é? Portanto, portanto, temos
também uma lista representativa para poder facilitar esses contactos. Portanto, eu penso que foi um trabalho em geral positivo, que manteve sempre o contacto com os votantes, com os eleitores. Enfim, espero que isso se possa refletir também no voto. Claro que, como eu disse, além das questões locais e distritais, há uma componente da situação política nacional que, a meu ver, se reflete particularmente no distrito de Leiria, que é, no fundo, uma certa estagnação económica nacional que se reflete porque não cria condições para o crescimento das empresas, das pequenas e médias empresas nesta zona, não é? E espero que as pessoas também sejam sensíveis a isso e vejam que há necessidade de mudar de políticas também para o desenvolvimento económico do distrito de Leiria. Portanto, não é só uma questão de contato com causas locais, aliás, em rigor até, os deputados representam todo o país. É claro, eles são eleitos em certas circunscrições, comprometem-se a manter contato e a ouvir os eleitores, mas não podem, digamos, condicionar a sua atuação apenas a causas locais, não sei se estou a fazer entender. Certo. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a necessidade nacional de mudança de governo e o contato com os eleitores por determinar causas locais, que eu penso que foram bem representadas nestes últimos 4 anos, nestes últimos 2 anos, desde 2019. Falando sobre a pujança do tecido económico do distrito de Leiria, habitualmente quando há governantes que vêm à região, ainda agora na Semana de Moldes foi bastante elogiada essa pujança dos empresários locais. A região é sempre tida como exemplo, mas depois isso não terá na prática correspondência. Continuamos a ter os empresários a pedir ou a reclamar que o preço do gás, por exemplo, é muito elevado, que há outros constrangimentos mesmo em termos de impostos. Que medidas é que poderão, na sua perspectiva, ser implementadas no curto, médio prazo para ajudar esta região? O país deu um grande salto em matéria de exportação nos anos 2012, 13, 14 e depois posteriormente. Eu penso que é função do Estado Central criar condições para facilitar a vida das empresas exportadoras. Condições logísticas, por exemplo, em matéria de transportes. Enfim, quanto à política fiscal, nós temos dito que a questão do IRC tem de ser considerada. Nós não excluímos a possibilidade de redução do IRC, só que nós não nos temos comprometido com um número, porque entendemos que é preciso, só depois de assumir, digamos, o governo, e perante o cenário macroeconómico do momento, é que se pode ver em que medida é que é possível mexer no IRC. Aliás, que é um imposto que já não é um dos maiores impostos portugueses, e no contexto internacional pode ser importante para a concorrência. Portanto, enfim, há um conjunto de matérias também que têm a ver, por exemplo, com a rigidificação também das relações laborais, que no fundo acabam por não beneficiar os trabalhadores, porque dificultam a criação de emprego, embora Portugal tenha agora níveis historicamente baixos de desemprego. Há aqui um conjunto de matérias que têm a ver com a facilitação da vida das empresas e, portanto, a criação da riqueza que o Governo pode levar a cabo. Por exemplo, anunciar medidas, como foram anunciadas no último orçamento, que tinham sido negociadas com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, sem sequer consultar os empresários, não é uma atitude correta. Aliás, o Primeiro-Ministro até veio pedir desculpa por isso, reconhecendo que tinha estado mal, porque ele andava na altura, no fundo, a querer vender o orçamento pouco a pouco, ou bocado a bocado, aos seus parceiros de extrema-esquerda, para ver se ele conseguia passar e não passou. Não importa apenas ter boas medidas ou ter medidas, há que ter correspondência depois no terreno. Exatamente. Se essas medidas de facto vão ajudar ou vão viabilizar os negócios ou não. E um outro aspecto é também criar condições para maior atração do investimento estrangeiro. Sei que a Marinha Grande é um dos locais onde tem havido investimento estrangeiro, isso é importante, mas nós defendemos essa maior atratividade do país lá fora. Não é com políticas influenciadas pela extrema-esquerda que nós vamos conseguir isso. Já agora, falou de visitas dos governantes aqui ao Distrito. Eu espero que, eu digo isto até porque o outro cabeça de lista do Partido Socialista é membro do Governo e há 3 secretários de Estado nos primeiros 3 lugares. Eu espero que fique clara na campanha eleitoral a separação entre a posição de candidato e por um lado e de membro do Governo por outro. Portanto, que não se repitam episódios, como aconteceram aqui há pouco tempo, penso na semana passada, de visita do secretário de Estado da Saúde ao Hospital da Maria Grande, acompanhado pelos deputados do Partido Socialista, sem os outros deputados serem sequer informados, no fundo, sendo ele já candidato e cabeça de lista, confundindo um pouco a sua posição de governante com a de candidato. Portanto, essa separação deve ser clara. O Partido Socialista deve lembrar-se
que não foi muito bem aceite o facto do Dr. António Costa andar nas últimas autárquicas como Primeiro-Ministro a fazer campanha eleitoral autárquica com o PRR e como Primeiro-Ministro. Também aqui era importante separar a função de Secretário de Estado e a função de candidato. Falávamos há pouco, depois a conversa avançou para o outro lado, sobre as pessoas que compõem a sua lista para as eleições do dia 30 de janeiro. Temos um candidato da Marinha Grande, Carlos Caetano, que até há bem pouco tempo era militante socialista, foi candidato independente pelo PSD nas últimas autárquicas aqui na Marinha Grande. E sabemos agora que já é militante do Partido Social Democrata. O que é que nos pode dizer em concreto sobre Carlos Caetano, daquilo que conhece, e sobre quem o acompanha, os outros candidatos que o acompanham nesta lista? O PSD, em geral, e esta direção em particular, não tem uma atitude sectária de rejeitar pessoas que tiveram outros percursos, outras opções. Nós procuramos sempre os melhores, os mais ligados às realidades locais da sua terra e que até protagonizaram, no caso, até a representação, como Vice-Presidente da Câmara, dos cidadãos, no caso da Marinha Grande. Portanto, nesse sentido, é muito positivo que uma pessoa com este trajeto tenha aderido ao PSD e seja agora nosso candidato. Ele representará, portanto, aqui, na lista, os votantes e eleitores da Marinha Grande. Como disse, a lista está construída de forma equilibrada, com representantes dos diversos concelhos. Enfim, a mim, particularmente, apraz muito ter na lista uma pessoa que já desempenhou funções autárquicas de relevo na Marinha Grande. Relativamente a esta candidatura, falámos há pouco das suas principais preocupações, os principais problemas que há que resolver na Marinha Grande e nos outros concelhos que fazem parte do distrito. Falámos também já sobre um dos pontos fortes, que é a indústria, o tecido económico da região. Que outros pontos fortes identifica no distrito e que, na sua perspectiva, devem ser potenciados? Ora bem, há um ponto que não tem sido tão, talvez não, há outros distritos com mais potencial nesse sentido, mas a Marinha Grande também tem, que é o turismo. Portanto, há aqui uma diversidade, e algumas áreas têm, por exemplo, na Nazaré, com o surf, o turismo religioso em Fátima. O turismo religioso também em Fátima. Portanto, há aqui um conjunto e também para isso a abertura da base aérea era importante. Embora eu entendo, e o PSD tem entendido, que nós não nos devemos centrar no desenvolvimento em modelos de menor valor acrescentado, como é o caso do turismo. Realmente, penso que o exemplo da indústria e daqui da região, e das pequenas e médias empresas, até grandes empresas, deve ser potenciado. Um outro ponto importante, que eu não referi ainda, é a ligação entre o ensino superior, o politécnico, eventualmente até, enfim, transformação numa universidade politécnica, uma universidade, ligada, aproveitando as sinergias com o setor industrial. Portanto, no fundo, uma universidade que aproveita a ligação entre o tecido económico, o tecido empresarial e o ensino superior. E na prática já há vários projetos conjuntos. A possibilidade de haver doutoramentos até ou investigação relacionados com a prática empresarial. Isso é algo que deve ser desenvolvido. Eu sei que o Instituto Politécnico é uma instituição que funciona bastante bem, já com grande importância. E é uma pretensão também antiga transformarem-se em universidade. E esse tipo no fundo, de ensino superior vocacionado e que nasce com uma ligação à prática deve, a meu ver, ser potenciado. Portanto, nós temos, claro, há instituições, eu venho de uma universidade, há instituições que, no fundo, têm uma tradição histórica grande e têm uma ligação a outras áreas, mas nós também temos no país vários casos, por exemplo, na UTAD ou em Aveiro, e a Leiria pode também ser um desses casos, e deve ser um desses casos, de desenvolvimento de polos de ensino superior ligados à atividade económica, no caso aqui à atividade industrial. É um ponto importante também que eu acho em que se deve apostar no desenvolvimento do Politécnico nesse sentido. De resto, deixe-me só acrescentar que na Marinha Grande também temos o Instituto Superior Dom Dinis, o ISDOM, que está a completar 30 anos de existência e que precisamente também potencia essa ligação entre o ensino superior e as necessidades do tecido económico da região. Sim. Portanto, eu diria que o distrito quer, enfim, pela sua extensão, pela sua localização, pelas suas características, tem vários pontos fortes no contexto do país e que merecem ser explorados. Enfim, já falei da indústria, já falei do turismo. Aí é importante também a questão da reflorestação do Pinhal, portanto, e até na fase de reflorestação, no fundo,
criar condições para que aquela zona seja atrativa, não é? Que não seja uma zona totalmente despida, totalmente sem enfim, é preciso ver que projetos é que podem ser implementados no caso concreto. Ok, muito bem. Para terminar, já antecipámos um bocadinho o cenário para 30 de janeiro. Naturalmente, o Dr. Paulo Mota Pinto ambiciona que o PSD saia vencedor, que Rui Rio seja o próximo primeiro-ministro do país. Nesse cenário, perspectiva poder vir a ocupar algum lugar no governo? Olha, eu habituei-me a não antecipar esse tipo de coisas. Eu estou, enfim, realmente candidato, não por querer ser deputado, porque já fui, como disse, não por querer, portanto, tenho uma grande vontade, uma grande ambição, não por razões pessoais, até para mim seria bastante mais cómodo centrar-me, ficar na minha atividade profissional, mas por uma questão de serviço, entendo que isto é importante para o país e, portanto, entendo que quem está nesta posição deve ter uma disponibilidade aberta, geral, para assumir os cargos, que na altura seja necessário que sirva o interesse público desempenhar. Mas não lhe posso dizer em concreto o que farei depois do dia 30 de janeiro, portanto, isso é algo que depende, em primeiro lugar, do juízo dos eleitores. Eu espero que o PSD saia vencedor e que seja possível criar condições de viabilização de um governo liderado pelo PSD. Repito, o PSD tem essa disponibilidade, esperemos que as outras forças políticas, e em particular o Partido Socialista, também a possa ter. Muito obrigada, professor Dr. Paulo Mota Pinto, por ter vindo à Marinha TV dar esta entrevista e desejo-lhe os meus sucessos nesta corrida eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi então a entrevista com o professor Dr. Paulo Mota Pinto, ele que é o primeiro candidato do PSD pelo Círculo Eleitoral de Leiria, com vista às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro de 2022. Por agora é tudo, mantenha-se atento à emissão da Marinha TV, nós voltaremos a qualquer momento. Este ano, primeiro, vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21.